E você que está pensando, cadê o Theo Cury? Adoro aquele homem, amo aquele homem. Cadê Theo Cury que não apareceu ainda 10 horas? Vou chegar um pouco mais perto. Tudo bem? Agora sim, mais pertinho. E aí, Theo Cury, suave na nave? Sextou? Sextou? Sextei. Ah, então tá naquela leveza, né? Mas aí aparece a âncora com assunto Eu eleitoral. tava aqui no cantinho, achei Tão que ia quietinho. rolar. Será que vai? Achando que você ia fugir um pouco, né? De ter de falar sobre Já isso. correr pra ver um jogo logo mais. É, que daqui a pouco... Qual que é o primeiro jogo de hoje mesmo? Tem Argentina, né? E Cabo Verde. E o Vozinha, né? Difícil. Vozinha, defenda, por favor, Abuela. algum chute. Abuelita, Abuelita. defenda, por favor, algum chute de Messi. Estamos contigo. Mas vamos trazer aqui eleições presidenciais deste ano, especificamente a eleição. De novo, a gente fala de Flávio Bolsonaro, mas agora focando para essas estratégias de definir o candidato a vice na disputa. Ele tem deixado para definir esse candidato a vice na disputa para a presidência da República em segundo plano. O fato agora está na contenção dos danos, Theo Cury, causados pela crise, justamente que a Clarissa falou, né? Crise com a primeira-dama, ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Só isso, casos de família. O que tu tens pra gente? Casos de família e é o desgaste mais recente, mais atual. Bom dia para você, ótima sexta-feira para Clarice, para quem acompanha a gente. Não é que está descartada a discussão nesse momento, nem que está suspensa totalmente, mas está deixada um pouco mais de lado, porque o foco nesse momento é tentar contornar a crise com a Michele Bolsonaro. Ela era presidente até essa semana do PL Mulheres, era um dos braços ali do Partido Liberal para atrair o eleitorado feminino e para focar nas candidaturas femininas do partido, atrair políticas mulheres para a seara política, para essa discussão política. Ela deixa o cargo em meio a essa função, em meio a essa desavença tornada pública há 10 dias com o Flávio Bolsonaro. Desde então eles têm trocado indiretas, alfinetadas e declarações públicas sobre esse assunto e em meio a isso, em meio a esse novo desgaste na sua pré-candidatura, quando Flávio Bolsonaro e sua equipe já estavam terminando de lidar com as primeiras repercussões e desdobramentos do caso Dark Horse, surgiu agora essa crise de família, essa crise interna no Partido Liberal. A busca por uma candidata a vice, a ideia que seja uma mulher, ainda continua, mas agora passa a um segundo plano, porque o foco é tentar reduzir esse desgaste interno no partido, esse desgaste com a ex-primeira-dama, que vive com o ex-presidente da República, quem passa a maior parte do tempo com Jair Messias Bolsonaro. Isso também, entre os aliados do Flávio Bolsonaro, causa uma certa apreensão, causa um temor por conta desse contato diário e, por muito tempo, da ex-primeira-dama com o Jair Messias Bolsonaro. Há uma avaliação de que pode haver uma tentativa de influência sobre os rumos da candidatura do senador, que foi o escolhido em dezembro do ano passado para carregar esse espólio político, essa herança do capital político do Jair Messias Bolsonaro. O que a gente viu aí nessa foto não tem acontecido mais, eles estão ali. Aquela foto deles juntos, Aquela sorrindo, ali, tá meio difícil essa selfie de novo, Ela né? não tá rolando, essa foto não tá acontecendo. O que a gente tá vendo são praticamente réplicas e tréplicas em publicações feitas nas redes sociais. Há uma avaliação de que o candidato a vice deve ser uma mulher, que deve ser uma mulher de direita, de centro-direita, ou que tenha ali uma boa relação com o segmento evangélico, como uma forma de resposta e como uma tentativa de atrair esse eleitorado e esse público, esse segmento para a pré-campanha do Flávio Bolsonaro, que, como a gente menciona, não só o Flávio, o próprio pai dele, tem uma dificuldade muito grande com o eleitorado feminino. É a maior parte do eleitorado brasileiro hoje, a maioria dos eleitores brasileiros são as mulheres, e elas têm sido decisivas, por serem maioria justamente, nas eleições. Em 2022 foram cruciais para a derrota de Jair Messias Bolsonaro e para a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva. Essa herança política do Flávio Bolsonaro com relação ao que o pai tinha também traz alguns ônus e bônus. O bônus da popularidade e o ônus, entre outras coisas, dessa rejeição do público feminino. Daí a necessidade de tentar contornar essa crise. E aí, será que conseguem? E aí, Clarissa, o que você acha? Que perfil? Quem é? Olha, tem um enquadramento, você vê. Amei o enquadramento de novela, esse jornal aqui. Eu tava com ciúme do Theo, isso, porque isso. foi tanto agrado ali agora há pouquinho. Eu fiz tanto, foi tanto chamego, né, que eles dividiram, tiraram o Theo de tela e vemos neste movimento de novela para Clarissa.
Esse vice ou essa vice, o que você tem ouvido? O que você acha que deve rolar aí? Elisa, a gente tem assistido aí esse imbróglio sobre a definição de um vice para Flávio Bolsonaro, e o que eu ouço nos bastidores é que tem um elemento que está contribuindo para essa confusão, que é uma disputa interna de poder dentro da campanha de Flávio Bolsonaro. Existem vários setores que estariam, segundo os relatos que eu tive, incomodados, inclusive com a atuação do coordenador da campanha, Rogério Marinho, que é apontado como muito centralizador e que tem atuado ali de maneira a influenciar bastante esse processo de escolha de um vice para Flávio Bolsonaro. Claro que existem também outros fatores que influenciam esse processo, como, por exemplo, a dificuldade aí da campanha de Flávio de amarrar algum dos partidos do Centrão. Havia uma esperança de, quem sabe, conseguir aí firmar uma aliança desde a largada da disputa, uma aliança formal que contribuísse para a indicação de um vice por um partido de centro. Falou-se no PP, falou-se no Republicanos, só que a gente sabe que o que guia esses partidos é principalmente a perspectiva de poder. E neste momento, Flávio Bolsonaro está patinando nesse quesito, porque ele tem enfrentado um desgaste nas pesquisas de opinião, passou por denúncias relacionadas ao caso Máscara, Daniel Vorcaro, no caso Dark Horse, tem também aí esse embate com Michele Bolsonaro, que não ajuda em nada nessa busca por um companheiro de chapa para Flávio, porque há uma preocupação muito grande, ainda mais neste momento, de fazer um aceno ao eleitorado feminino. Então, mais interessante ainda que a escolhida para essa vaga seja uma mulher. Só que não tá fácil amarrar esse rolê, não. Não tá, porque a viabilidade da candidatura de Flávio Bolsonaro que, de fato, vai determinar a capacidade dele de atrair outros partidos para essa empreitada. Então, o que a gente tem ouvido agora, nos últimos dias, é a possibilidade de uma chapa pura. A gente tem ouvido falar também na possível escolha de Daniela Marques, ela que está ex-presidente da Caixa, que está ajudando ali a cuidar da parte econômica, mas existem resistências internas, ela está no Republicanos, aí tem essa questão de composição com partidos de centro, que também entra na equação. Então, que essa negociação, essa articulação está, sim, sendo bastante delicada, bastante difícil. Uma das fontes com as quais eu estava conversando ontem fez um comparativo que eu achei interessante, algo parecido com o que está vivendo, que viveu também até pouquíssimo tempo atrás, Fernando Haddad, que estava naquele impasse, sem conseguir amarrar o quadro de vice. Foi necessária uma intervenção do presidente Lula para que Márcio França fosse acomodado nessa posição, porque é meio aquela coisa, como esse cara não está tanto com cara de vitória, o pessoal fala, pô, mas eu vou ficar ali como número 2 numa chapa que talvez não ganhe. Pode não ganhar, Então, esse cenário está dificultando os trabalhos de busca por um vice e, segundo o que eu ouço, atritos dentro da equipe de Flávio Bolsonaro com a figura de Rogério Marinho, que é bastante centralizador. É uma figura que está lá como homem da absoluta confiança do presidente Lula e que isso tem contribuído para dificultar um pouco o avanço das conversas. Vamos ver se ele consegue desamarrar essa confusão. O mais estratégico neste momento seria, de fato, escolher uma mulher, por motivos óbvios, não só pelo embate com Michele Bolsonaro, ou quem sabe até uma figura que dialogue bem com o eleitorado evangélico também, para tentar compensar um pouco o que acontece ali na disputa com a madrasta dele. Que virá, hein?